a falar aí do cereal, o preço do arroz, como nós vimos, sobe ao maior patamar desde 2020. E esse é o meu assunto de agora, porque eu vou conversar com a Andressa Silva, que é diretora executiva da BR Arroz. Muito boa tarde, Andressa. Boa tarde, Simone. Boa tarde aos ouvintes do Agrotarde. Prazer falar com vocês. Prazer é todo nosso, viu? O preço ao produtor está em R$100 por saca, né? Ou já superou, Andressa? Isso está animando o nosso produtor? Exatamente, Simone. O preço ao produtor, segundo o índice do CPEA-ESAL, que está em cerca de R$100 ao produtor, é um preço que nós enxergamos como um valor remuneratório. Se nós formos comparar, por exemplo, com os preços pré-pandemia, em que o valor da saca de 50 quilos era de R$45, e de lá para cá houve realmente, além de mudanças conjunturais, mudanças estruturais que levaram a esse patamar de preço atual. Andressa, então, o que impulsiona esses preços aí? Fala pra gente. Então, existe uma mudança de conjuntura em relação ao que ocorreu na pandemia e o que tem ocorrido hoje, né? Então, durante a pandemia, para contextualizar, ela deflagrou-se em março de 2020, que coincidiu com a entrada da safra do arroz, né? Que a gente tem uma safra anual, sempre no período de fevereiro a março. O produto estava recém-colhido e houve aquele movimento de compras de pânico por parte do consumidor, que buscou estocar o produto para ter uma garantia de alimentos no futuro. Era um momento de muita insegurança, muita incerteza. E dali, além disso, a gente teve um aumento da demanda externa muito alto também. Então, no primeiro semestre, que era a nossa janela de exportação, boa parte do nosso arroz foi exportado, a ponto de que, no segundo semestre, foi necessária uma intervenção do governo para a redução da taxa de importação de arroz e a gente pudesse importar arroz de terceiros mercados sem a TEC, para viabilizar o abastecimento do arroz até fevereiro do próximo ano, que é quando viria a próxima safra. Então, esse movimento conjuntural da pandemia, as compras de pânico adicionado à questão da exportação, fez com que os preços subissem de forma muito abrupta, né, de R$45, a saca de 50 quilos, para até R$115 no momento do auge da pandemia. Tá? E esses valores estão se repetindo agora, mas por questões estruturais. Então, os valores pré-pandemia eram valores muito defasados ao produtor. Para você ter uma ideia, de 10 safras anteriores, o produtor teve prejuízo em 7 safras. Além disso, não havia uma percepção do consumidor com relação ao valor do arroz vis-à-vis o preço da aquisição desse produto. Isso gerou 2 movimentos, Simone. O primeiro foi a migração do produtor para outras culturas mais remuneratórias. A gente pode incluir aí a soja, o milho, a pecuária. E também a redução da área de plantio. Nós vivenciamos hoje um período em que a safra de 2022-2023 vivenciou agora a maior redução de área dos últimos 20 anos, o que também influencia na formação de preços atual, né? Então, atualmente, além da questão da redução de área, da migração de cultura, também o aumento de preço de combustível e efeitos climáticos também. A gente passou por estiagem no Rio Grande do Sul, que é o maior produtor de arroz do Brasil, né? E que também acabou influenciando no preço do produto hoje. Andressa, a gente viu aí em outras épocas, né, a situação difícil aí para o nosso produtor de arroz, né, em relação a preço. Falamos aqui até em outras entrevistas que estava deixando de plantar para produzir soja, plantar soja, diminuindo a área de arroz. Agora o ciclo está um pouco invertido, né, nessa situação toda aí. Que bom que está ajudando aí o nosso produtor brasileiro. E você acredita, a BR Arroz acredita que o preço deve seguir subindo e diante disso anima também o produtor a voltar, então, a aumentar essa área de plantio para a próxima safra? É interessante a sua pergunta, Simone, porque em anos passados era isso que acontecia. Quando havia um ano muito bom de comercialização, no ano seguinte a gente via um aumento da área produtiva seguido de uma redução dos preços, né, que era muito desfavorável para o produtor. Esse ano o produtor está mais concentrado, né, houve uma concentração no setor produtivo, um produtor que é mais informado e, inclusive, que recentemente publicou algumas orientações aos produtores, a Federarroz publicou orientações aos produtores solicitando que houvesse a manutenção da área de plantio, para que não houvesse um aumento dessa área, justamente para que não ocorresse o que vinha acontecendo nos anos anteriores. Então, a perspectiva é de que haja uma manutenção da área para o próximo ano e que esses preços sigam firmes. Embora já tenha passado a janela de exportação, que é do primeiro semestre, né, nós exportamos até agora cerca de 1.300.000 toneladas, mas nesse segundo semestre a gente vê uma oferta mais retraída, porque é um período de entre-safra, né?
E também o mercado externo ainda é demandante por conta das restrições à exportação que a Índia impôs. Os Estados Unidos, embora tenha recuperado a safra, tem estoques muito baixos, e isso influencia em toda a comercialização a nível mundial. Então, a gente vê, sim, preços mais firmes, pelo menos até a entrada da próxima safra, em fevereiro, março do ano que vem. Tá certo. E oportunidade para o Brasil, aí diante que você falou dos Estados Unidos, a Índia também, não é, Andressa? Andou reduzindo aí a exportação para o mercado, restringindo as exportações aí do arroz branco, salvo engano, porque antes ela fazia pelo basmati, né? Agora ela incluiu também o arroz branco. Nisso tudo, oportunidades vão surgindo para o Brasil? Sim, sem dúvida, Simone. E a oportunidade que a BiArroz vem perseguindo é de abertura do mercado chinês, que é um grande produtor de arroz, mas também demanda bastante arroz em função da sua população muito grandiosa. Então, nós temos feito gestões junto ao Ministério da Agricultura para que o adido agrícola lá na China e a embaixada brasileira situada na China possam promover o acordo fitossanitário necessário para que a gente possa fazer exportação para aquele país. Alguns países da União Europeia também acabam facilitando o acesso do arroz brasileiro. E com relação à questão dos Estados Unidos, abre muitas portas para a América Central, né, onde o Brasil já tem um mercado consolidado, mas a gente acaba tendo mais oportunidade de avanço. Tá certo. Andressa, vamos voltar a falar do Rio Grande do Sul, o estado que você falou, né, que produz cerca de 70% aí do arroz que a gente consome, que o brasileiro consome, né, no mercado doméstico. Esse impacto do ciclone extratropical, a gente vê que as federações, os produtores ainda estão contabilizando muitos aí dos prejuízos, né? Mas você acredita que preocupa aí os produtores gaúchos? O arroz é uma cultura que depende muito de água e de sol, né? Mas é lógico que tudo em excesso compromete a produtividade e mesmo a qualidade do produto. Então, certamente a gente vai ver um atraso no plantio, que se inicia em setembro, né? Mas a gente vai presenciar um atraso nesse plantio e vamos acompanhar para ver como que vai evoluir até fevereiro, porque a gente sabe que em períodos de El Niño a chuva vai se manter pelo menos até o fim do ano, né? Ainda tem o El Niño ainda para o produtor se preocupar, não é, Andressa? Isso. Tá certo. Andressa, muito obrigada pela sua participação hoje aqui comigo no AgroTarde. Eu conversei com a Andressa Silva, que é diretora executiva da BiArroz. Mais uma vez, muito obrigada e até uma próxima oportunidade aqui para a gente conversar. Obrigada, Simone.